A paz de Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5 da revista do Discipulando. O tema desta lição é o ministério de Jesus. O texto base está em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 20, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após eles, ok? Então, nesta lição nós temos 3 objetivos, que é explicar a natureza e a abrangência do ministério de Jesus, descrever a perspectiva divina acerca do ministério e os benefícios realizados pelo ministério do Filho de Deus em favor da humanidade. Então são 3 pontos que eu gostaria de comentar aqui para nós trabalharmos. E assim, primeiramente, né? O que é ministério? Muitas vezes nós vemos essa palavra ministério em placas de igreja, né? Nós identificamos ministério com uma entidade religiosa, porém a palavra ministério no seu original ela significa serviço, ou seja, quem tem um ministério tem um serviço a realizar. Quem participa, é membro de um ministério, ele é uma pessoa que está disposta a servir em prol da causa daquele ministério, daquele serviço. Então, ministério significa serviço, ok? E Jesus Cristo, quando ele veio aqui à Terra, ele veio com 2 propósitos, né? Jesus, eu vou escrever aqui, ó, Jesus, ele veio com 2 propósitos, ok? 2 propósitos. Jesus, ele teve um ministério, né? E no que se consistia o ministério de Jesus? Ministério é servir. E Jesus Cristo, ele veio aqui para essa terra para botar em prática esse ministério. Então, nós podemos ver 2 tipos de serviço que foram feitos por Jesus, ok? Então, por exemplo, nesse desenho eu vejo que Jesus, ele tinha um ministério, ok? Tudo isso aqui que nós estamos mostrando, deixa eu escrever aqui. Tudo isso aqui, ó, isso aqui se chama ministério, ok? Esse é o ministério de Jesus Cristo. Então nós temos Jesus, que ele serve ao Pai, o Pai designou a ele uma missão. Vamos escrever aqui também. O Pai designou a Jesus, ok? Uma missão. E quando Jesus ele vem à Terra, se encarna e começa a fazer aquilo que o Pai lhe designou, ele começa a cumprir, a servir, a executar o ministério, cumprindo a missão que o Pai, que Deus tinha lhe dado. Então Jesus, ele ministra ao Pai, e Jesus também ministra aos homens. Ele veio aqui a essa terra, ele se encarnou, ele se fez homem para servir aos homens. Por isso que ele enfatiza durante o seu ministério que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, ministério é servir. E o ministério de Jesus, ele ministrava ao Pai, ele servia ao Pai, e ele ministrava aos homens, servindo aos homens. E nós devemos ser imitadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós temos que ministrar ao Pai e ministrar aos homens. Se nós não ministrarmos ao Pai, mas só servirmos aos homens, ou seja, se nós só praticarmos boas obras, entidades
filantrópicas, fazer o bem, da cesta básica. Isso não é suficiente para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Se eu servir apenas a Deus, ministrar a Deus, servir a Deus, mas não servir e ministrar aos homens, eu também não estou obedecendo o propósito de Deus para a minha vida. Então Deus, o propósito que Ele tem para mim é que eu sirva a Ele, que eu ministre a Ele e que eu sirva aos homens, que eu ministre aos homens. Fazendo isso, eu estarei sendo imitador de Jesus Cristo. E nós vamos ler dois textos agora, rapidamente. Um está em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, para nós entendermos um pouquinho essa questão de ministrar a Deus e aos homens, ok? Mateus 10, 28 diz assim, ó, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, o que Jesus está... é Mateus 20, 28. Vamos um pouquinho para frente. Aqui Jesus está falando que nós temos que temer a Deus e não aos homens que querem impedir nós de realizarmos o ministério terreno. Aí em Mateus 20, 28, diz assim, ó: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, mostrando que Jesus tinha uma missão e ele veio aqui para servir a humanidade e servir a Deus. Aí lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, vamos ver o que está escrito? Marcos 10, versículo 45, que diz assim, ó: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Ou seja, os evangelistas aqui, eles repetem o propósito original que Jesus Cristo tinha. Ou seja, ele não veio para servir, ele veio para ser servido e dar a sua vida. Ou melhor, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida. Então ele tem um propósito duplo a ser cumprido aí, ok? E dentro deste desenvolvimento do ministério de Jesus, nós temos alguns aspectos que nós vamos desenvolver agora, tá? Por exemplo, o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, ele veio para servir ao Pai e para servir aos homens, ele veio para ministrar a ambos. Porém, na abrangência de servir aos homens, nós podemos aqui fazer um outro relacionamento para facilitar o nosso entendimento. Então, ó, aqui ele vai ministrar aos homens, ok? Ele vai ministrar aos homens. Neste ministrar aos homens, ele vai atuar de três formas que são conjuntas, elas não são distintas. Então, primeiramente, nós chamamos a primeira forma de teórica. A segunda forma nós chamamos de prática, ok? E a terceira forma nós chamamos de, deixa eu botar aqui, espiritual. Então, olha que interessante. Veja que interessante. Então, ó, Jesus Cristo ele veio para ministrar ao Pai, a Deus, e para ministrar aos homens. Ok? Ele veio para servir a Deus e servir aos homens. Quando ele ministra aos homens, ele usa um modelo que é inseparável. Ele é feito de três partes, né? Constitui de três elementos que são inseparáveis em seu ministério. E são esses três itens que nós temos que ter no nosso ministério quando nós estamos ministrando aos homens, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então ele atua o ministério aos homens, ele atua de forma teórica, ensinando, de forma prática, vivendo aquilo que ele ensina e confirmando com sinais, prodígios e maravilhas. E ele também tem um aspecto espiritual que é importantíssimo nós entendermos. Então Jesus veio ministrar ao Pai e aos homens, e quando ele ministra aos homens, ele adota esse modelo
teórica, faz de forma teórica, de forma prática e de forma espiritual. E isso é um mistério maravilhoso que nós temos que compreender. Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre esse aspecto chamado de dimensão teórica, ok? Da dimensão teórica. O que é essa dimensão teórica? Ela abrange todo o ensino que Jesus trouxe. E esse ensino, ele era focado não às multidões, porque com as multidões Jesus falava em forma de parábolas, ok? Mas ele ensinava os seus discípulos. Por isso que é muito importante a questão do discipulado. Você ter um discipulador e você aprender a fundo. Então o ensino faz parte do crente, o ensino faz parte daqueles que vão morar no céu. Então esse primeiro aspecto, chamado de aspecto teórico ou dimensão teórica, tem a ver com o ensino, ok? E isso fica muito fácil de comprovar, de verificar nos evangelhos, quando se faz uma ruptura, ou seja, quando Jesus quebra paradigmas da forma de ensino que os religiosos da época tinham. Jesus, ele vem com um novo conceito, ele fala com autoridade. E muitos ficam, assustados, espantados com esse ensino de Jesus e começam a falar: que doutrina nova é essa? Ele fala com tanta autoridade. Então, o segredo desta doutrina, desta forma de ensino, é que Jesus não estava ensinando nada que ele tinha desenvolvido da sua mente, nada que ele tinha feito ao longo dos tempos. Jesus, ele não criou nada de novo em relação ao ensino da palavra de Deus. Mas Jesus, ele fala isso lá em João 7,16, ele fala que a doutrina que ele ensinou não era a sua própria, e sim a do Pai que lhe enviara. Então Jesus, ele pega tudo que já estava escrito no Antigo Testamento e ele vem ensinar da forma correta aos homens, porque os religiosos, desde quando foi dada a lei a Moisés, eles vêm trazendo interpretações, eles vêm colocando dificuldades ou abrindo caminhos curtos, para se fazer o ensino da palavra, para que as pessoas cumprissem de uma forma mais fácil, mas vamos falar assim, que não tão constrangedora. Então os homens foram ao longo do tempo distorcendo o ensino da palavra de Deus para adequar às suas necessidades, ao ponto que a Bíblia nos ensina que agora, nos fins dos tempos, esse período que estamos vivendo, que antecedem a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja e tirar desse mundo, momento esse que nós vamos definitivamente morar no céu, esse período que nós estamos vivendo, chamado de última hora, a Bíblia nos ensina que os homens vão ter comichões no ouvido e vão fazer mestres, vão escolher mestres para ele que fale somente aquilo que lhe agrada. E Jesus não veio para fazer isso. Jesus não veio para falar nada que agradasse ao povo. Jesus veio para trazer a verdade que estava escondida, a verdade que os homens distorceram e esconderam ao longo do tempo. Então, essa é a dimensão teórica do ensino de Jesus que nós, como seus discípulos, imitadores, temos que levar às pessoas a verdade da palavra de Deus, ok? E o segredo é não usarmos nada nosso, mas nós entregarmos aquilo que Deus nos dá. O segundo aspecto, dessa dimensão de ministrar aos homens, o primeiro é a dimensão teórica. O segundo aspecto nós chamamos da dimensão prática. O que é essa dimensão prática? A dimensão prática, ela está, como disse no início, ela está associada muito fortemente à dimensão teórica, ou seja, o que eu ensino eu tenho que botar em prática. Então Jesus, ele falou para os seus discípulos: eu vos dou autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Jesus não só falou e ensinou, mas também ele praticou. Ele foi o exemplo vivo de tudo aquilo que ensinou, de tudo aquilo que
estava no ensino de Deus, da palavra de Deus para eles. Então, Jesus, ele curava, fazia milagres, sinais, maravilhas, né? Abria olhos de cego, levantava paralíticos. Por quê? Porque isso era a confirmação do ensino dele. Então, Jesus ensinou certa vez numa sinagoga, quando ele estava lendo o livro do profeta Isaías, ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o evangelho aos pobres, para curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios. Ele ensinou isso logo quando ele começou o seu ministério. Ele ensinou, o que ele fez em seguida? Botou em prática, começou a curar os enfermos, expulsar os demônios. Então, nós temos que ter essa dimensão também quando nós vamos ministrar aos homens. Nós temos que ensinar a palavra e colocá-la em prática. Nós temos que curar os enfermos, expulsar os demônios, anunciar a boa nova a todos. Nós temos que fazer discípulo. Da mesma forma que Jesus ensinou, nós temos que botar em prática e ensinar. Da mesma forma que ele pregou, nós temos que pregar. Da mesma forma que ele curou e expulsou demônios, nós temos que curar e expulsar demônios. Isso chama-se ministrar aos homens. Existe uma terceira dimensão que nós colocamos aqui, a dimensão espiritual. Então, quando eu ministro aos homens, eu uso de três aspectos, três dimensões: dimensão teórica, dimensão prática e da dimensão espiritual. O que é a dimensão espiritual no ministério, no serviço de Jesus aos homens? Veja que interessante. Na Bíblia nós temos profetas, homens de Deus, que foram usados para operar milagres, para curar enfermos, para anunciar a palavra do Senhor, para ensinar. Lá em Samuel existia a escola de profetas, que foi dada início ali no período de Elias e Eliseu. Então havia um ensino da palavra. Os profetas iam até os reis, até os governantes e pregavam a palavra de Deus para que eles se arrependessem. O profeta Isaías foi até o rei Ezequias e ele foi curado de uma enfermidade mortal. O profeta também, que nós vemos ali, Eliseu, né, usado para curar Naamã. Nós vemos várias outras situações onde homens de Deus são usados para ministrar ao homem no Antigo Testamento. E tudo que eles faziam lá tinha um aspecto espiritual que não era claro para as pessoas da época. Tanto que o escritor aos Hebreus chama isso de sombra das coisas futuras. E quando Jesus Cristo veio ao mundo, venceu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, o Espírito Santo agora nos capacita a entender aquilo que antes era sombra, que passa a ser iluminado pelo Espírito Santo. Então nós começamos a ver mais claramente que tudo que era feito lá atrás apontava para o que ia acontecer aqui na frente, na época de Jesus e nos nossos dias hoje. Então, nós vemos que os profetas e outras pessoas que foram dirigidas por Deus no Antigo Testamento experimentaram grandes milagres, né? No exercício de seu ministério, de seu serviço aos homens. Porém, nenhum deles teve o aspecto espiritual que Jesus tinha. Por quê? Porque Jesus, ele pagou um preço com o seu próprio sangue. Ele morreu inocente na cruz do Calvário. E por ele ter pago esse preço, dando a sua vida, tendo o seu sangue derramado, sem ele ter pecado, ele pôde ser a redenção das nossas almas. Ele foi o único e suficiente sacrifício realizado em toda a história da humanidade que tem o poder para nos libertar, para nos trazer a salvação, para nos fazer entrar no reino de Deus. Então, quando nós vamos ministrar aos homens, de forma teórica ensinando, de forma prática, botando todo o ensino em prática, que nós vimos, expulsando o demônio, pregando o evangelho, curando os enfermos, nós também temos que trabalhar, ministrar no aspecto espiritual.
O que é o aspecto espiritual? É levar essas pessoas a terem a comunhão com o Espírito Santo. É levar essas pessoas a poderem desfrutar de todos os benefícios que o sacrifício de Jesus Cristo nos dá nessa terra. É fazer elas entenderem que agora elas fazem parte do reino dos céus, e o reino dos céus é um reino espiritual que está em guerra contra o reino das trevas. Então essas pessoas, elas precisam entrar nessa dimensão espiritual. E eu, que sou um imitador de Cristo, que ministro a Deus e ministro aos homens, tenho que levar esse entendimento, esse desenvolvimento dessas pessoas. Não adianta eu ensinar, não adianta eu pregar, curar, expulsar demônios, se as pessoas não entrarem na dimensão espiritual e não tiverem comunhão com o Espírito de Deus. Então nós temos que dar esse passo a mais. Jesus ministrou assim aos homens e nós temos que ministrar assim aos homens. E agora nós temos também algo de interessante. O que? É porque nós vemos que se ministra aos homens e se ministra a Deus, ok? Porém, nós temos que analisar o ministério de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo na perspectiva divina e na perspectiva humana. Agora, dentro da perspectiva divina do ministério de Cristo, eu vou escrever aqui, perspectiva divina. Eu vou escrever aqui perspectiva humana, ok? Perspectiva divina e perspectiva humana do ministério, ok? Do ministério de Jesus Cristo, tá? Então nós temos aqui o ministério de Jesus, que ministra ao Pai, e existe uma perspectiva divina. Nós temos o ministério de Jesus, que ministra aos homens, que tem uma perspectiva humana, e é isso que nós vamos entender agora, ok? Então, por exemplo, em relação à perspectiva divina, que Jesus teve do seu ministério, nós vemos que há a intervenção divina na vida de Jesus Cristo. Quando que nós vemos isso? Desde o momento que ele é gerado, no ventre de Maria, pois ele é gerado através do Espírito Santo. Algo sobrenatural aconteceu, Maria, que era virgem, ficou grávida. Então nós já começamos a ver a perspectiva divina. Quando nós aqui hoje colocamos em prática o ministrar a Deus e o ministrar aos homens, nós vamos começar a ver a perspectiva divina se movendo na nossa vida. Milagres de Deus vão começar a acontecer, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Jesus, ele também teve um grande livramento, porque depois de ele nascer de forma sobrenatural, ele teve o livramento de morte, porque Herodes começou a persegui-lo, queria matar. Durante o seu ministério, multidões religiosos tentaram matar Jesus, lançar ele do monte, apedrejá-lo, persegui-lo. Sem falar que Jesus, ele foi tentado por Satanás e por Pedro. E esses dois níveis aqui de dificuldades que ele enfrentou no seu ministério, ok? Então, dentro da perspectiva divina, nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Jesus foi gerado de forma sobrenatural. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a nascer, a ser gerados da água e do Espírito Santo. Herodes, desde pequeno, já começou a perseguir Jesus, quando ele era criança. E nós também sofremos perseguições, Nós temos aqui também os religiosos. Quando você começar a ter comunhão com o Espírito Santo, quando você começar a ministrar os homens na perspectiva espiritual, os religiosos vão te perseguir também, porque eles estão cegos pelas tradições e doutrinas de homens e de demônios. Aí nós temos aqui os níveis de enfrentamento, de dificuldade que Jesus teve com Satanás no deserto e com Pedro ao longo do seu ministério, porque Satanás, ele quis fazer com que Jesus desistisse da sua missão, ok?
ele tentou fazer Jesus desistir, foi de forma sutil, foi oferecendo várias outras coisas para ele. Pedro também, quando Jesus fala que ele tinha que morrer ao terceiro dia ressuscitar, Pedro repreende Jesus: não, Senhor, não fale isso, o Senhor não vai morrer. Aí Jesus repreende Pedro: para trás de mim, Satanás. Então, hoje são muitas coisas que acontecem nas nossas vidas para nos fazer desistir do propósito de Deus. São muitas coisas que acontecem, muitas vezes são coisas sutis, que não querem nos deixar ministrar ao Pai, nem ministrar aos homens. Às vezes essas coisas sutis, fala assim, ó, ministra só ao Pai, vai só na igreja, canta louvor, toca instrumento, fica lá só na igreja. Aí as coisas sutis nos impedem de ir até os homens, de ir até os necessitados, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de ganhar almas para Cristo, de discipulá-los, de ensinar eles a guardar todos os mandamentos, de levar eles ao batismo. São coisas sutis. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes eu ensino a palavra, muitas vezes eu ensino e pratico, muitas vezes eu só pratico e não ensino. Mas eu tenho que ser imitador de Cristo. Se Cristo ensinou e praticou, eu tenho que ensinar e praticar. Muitas vezes eu ensino e pratico, mas eu não entro no âmbito, na dimensão espiritual. Então são coisas sutis que querem impedir um desses 3 pontos. São coisas sutis que querem me impedir de ministrar ao Pai ou de ministrar aos homens. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas sutis, com as pequenas coisinhas, com aquela frase não tem nada a ver, ok? Temos que tomar muito cuidado. Ainda, nós, dentro dessa perspectiva divina, nós temos algo de maravilhoso. O que é? É a capacitação do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele se fez homem e habitou entre nós. Ele encarnou, ele se fez aqui carne. E Jesus Cristo, ele abriu mão de toda a sua divindade. Ele não usou dos poderes divinos que ele tinha. Ele viveu como homem aqui na terra. Em consequência disso, ele precisou da capacitação, do poder, da unção do Espírito Santo sobre ele. Assim como nós, que somos homens, seres humanos, mulheres, nós não temos poder divino, mas nós temos a capacitação do Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo estava sobre Jesus, homem, que encarnou, que andou nessa terra, o Espírito Santo está sobre nós. Por isso que Jesus disse assim, ó, para os seus discípulos: vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi de 3 anos. E ele fez maravilhas. Porém, nós temos aqui a vida toda na terra, com o Espírito Santo sobre nós, para fazermos obras maiores do que Jesus fez. Só que muitas vezes nós não somos ensinados disso quando criança. Não somos ensinados a colocar em prática, a entrar numa dimensão espiritual, numa comunhão profunda com o Espírito de Deus. Aí nós não conseguimos fazer obras maiores que Jesus. Mas Jesus disse que aqueles que são seus discípulos farão obras maiores. Ok? Então nós temos que ter isso em mente, que o Espírito Santo capacitou Jesus, porque Jesus abriu mão da sua divindade e viveu como um homem, como eu e você. Nós temos o Espírito Santo e temos que ser capacitados, nos deixar ser capacitados pelo Espírito para fazer obras maiores com que Jesus fez. E outro aspecto importante da perspectiva divina que nós vimos, além daquilo que nós chamamos perspectiva divina, nós temos aqui, ó, a capacitação do ES, do Espírito Santo, e nós temos a nossa missão, ok? Então, ó, quando eu estou ministrando ao Pai, dentro de uma perspectiva divina, eu sou capacitado pelo Espírito Santo para concluir a missão que Deus me deu, de ministrar a Deus e aos homens, e para vencer todas as dificuldades que vão se levantar. Deus opera com sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Nós temos aqui também a perspectiva humana, lembra? Jesus ministrou o Pai, ministrou os homens, perspectiva divina.
e perspectiva humana. Dentro da perspectiva humana, nós temos 3 aspectos que são muito importantes. O primeiro aspecto se chama reconciliação. O segundo aspecto se chama fazer o bem, ok? Fazer o bem. E o terceiro aspecto se chama libertação. Então, rapidamente, tendo a perspectiva humana, nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, através do seu ministério, que é exemplo para nós. Através da perspectiva humana, nós somos levados a fazer o bem ao próximo, com amor, porque Jesus fez o bem ao seu próximo quando esteve aqui na terra e amou a todos, prostitutas, publicanos, ele amou a todos, ele entregou a vida a todos. Então nós temos que, primeiro, nos reconciliar com Deus. E Paulo diz que depois de reconciliado com Deus, Deus nos dá o ministério da reconciliação, onde nós vamos levar os homens, ministrar aos homens a se reconciliarem com Deus. Então, eu tenho que exercer a reconciliação, o serviço, o ministério da reconciliação, eu tenho que praticar o bem dentro da perspectiva humana de ministério, e eu tenho que levar os homens a terem a libertação de suas almas, porque o povo vivia preso, viveu escravo, 430 anos no Egito, o povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, durante os seus quase 300 e poucos anos, na época dos juízes, quando eles saíram do deserto e entraram na terra prometida, eles foram escravos dos povos das nações vizinhas. Então, é preciso um processo de libertação na vida de todo crente nos nossos dias. Então, ele tem que se reconciliar com Deus, ele tem que começar a botar em prática o evangelho, fazendo o bem, ministrando aos outros, e ele precisa de um processo de libertação. Esses 3 itens, esses 3 processos que fazem parte da perspectiva humana do ministério de Jesus Cristo e do nosso, nós temos que botar em prática hoje. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.